Pessoal, hoje eu tenho um convidado muito especial para trazer para vocês. Ele é um grande especialista, que é o Dr. Virgílio de Souza. Eu tive o prazer de conhecê-lo no meu ambiente de trabalho, onde nós atuamos. E o Dr. Virgílio, ele é médico oncologista clínico. Ele atua no AC Camargo Cancer Center há mais de 8 anos. E ele é médico titular do Centro de Referência em Tumores Gastrointestinais. Nada mais gratificante do que trazer esse especialista para falar para vocês no mês de março, que é o mês da conscientização sobre a prevenção dos tumores coloretais. E a gente chama esse mês de o mês do azul marinho, que é justamente para conscientizar sobre esses tipos de tumores que estão cada vez mais prevalentes. A gente teve, nesse ano de 2023, uma publicação do INCA, que é o Instituto do Câncer, falando sobre as estimativas de tumores, de modo geral, de todos os tipos de tumores, no próximo triênio, né? Que são esses próximos anos de 2023, 2024 e 2025. E o número estimado de novos casos de tumores coloretais, só no Brasil, a cada ano, é de 45.630 novos casos a cada ano. Então, isso já demonstra a necessidade de tratar desse assunto, da gente trazer um especialista para orientar a população de modo geral. E eu gostaria muito de te dar as boas-vindas, te agradecer por você estar presente aqui, dispor do seu tempo, que eu sei que é um tempo bem precioso, e trazer para a gente um pouco da sua informação, do seu conteúdo, e que as pessoas saibam o que você tem aí para nos ensinar nessa manhã, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Muito obrigada. Então, doutor Virgílio, eu agradeço, tá? Mesmo, é um grande prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Eu queria passar a palavra para você, tá bom? E seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, no Onco Podcast, com a Ellen, com a Alain. E eu acho que falar de um tema, conforme a Ellen já colocou, de grande relevância. Eu acho que é muito importante essa oportunidade no mês de conscientização do câncer coloretal. Nós podemos discutir, conscientizar a população sobre os fatores de risco, sobre a importância do rastreamento, que nós iremos discutir a seguir, porque conforme a Eli colocou, o câncer coloretal é o segundo câncer mais comum em homens e mulheres e o terceiro câncer relacionado à mortalidade no Brasil. Então é muito importante entender as causas, a prevenção, essa conscientização, né? Então, muito obrigado pelo convite para nós podermos aí discutir nesse podcast os principais pontos dessa doença. Muito obrigado, doutor. Inicialmente, eu queria realizar uma pergunta, e essa pergunta ela tem muito a ver, né, com o desenvolvimento e a manifestação dos tumores coloretais. Eu queria que o doutor explicasse também se existe alguma porção do intestino em que ocorre com maior frequência. Então, existe algum sinal? Então, os tumores coloretais, eles compreendem as lesões que ocorrem no intestino grosso e no reto. Então, nós temos a porção, né? O intestino delgado, que é o intestino mais fino, e posteriormente nós temos o intestino grosso, que é o cólon, e o reto. Então, os tumores coloretais são os tumores mais frequentes do intestino. Sabendo que o principal tipo histológico do câncer coloretal é o adenocarcinoma. E na porção final do reto, nós temos o canal anal. Então, nós temos aí os tumores de canal anal, que temos a principal histologia diferente dos tumores coloretais, que é o tumor escamoso, né? E outras etiologias. Então, mas o principal tipo de câncer é o adenocarcinoma e compreende nessa porção do segmento do intestino grosso e do reto. Além disso, doutor, quais seriam, tá, os principais sinais de alertas e sintomas do câncer coloretal? As principais causas também. Tá.
Então, assim, os principais sintomas, isso até é uma forma de conscientizar a população em até mesmo procurar um atendimento médico a partir desses sintomas. Sangramento, né? Muitos tumores, eles iniciam com sangramento e muitas das vezes são negligenciados. Muitos pacientes acreditam que isso pode estar relacionado a uma doença hemorroidária, algum tipo de alimentação, mas sangramento é algo que deve ser sim um sinal de alerta, né? Procure o seu médico, fale um pouco, né, sobre esse sintoma, até mesmo a necessidade de investigação. Mas outros sintomas relacionados, dor abdominal, emagrecimento, né, alteração do hábito intestinal, ou seja, ficar mais preso o intestino. E um ponto também, ficar de olho nas fezes, né, o formato das fezes. Houve mudança do formato, questão do sangramento nas fezes, então sempre ficar de olho, né? Até a gente recentemente fez um trabalho sobre a conscientização de mostrar para a população que é importante ficar de olho no cocô, né? Ou seja, olhar as fezes, o formato, porque pode ser um indício, né? Ou seja, o intestino começa a ficar diarreico, né? Ficar com um aumento do hábito intestinal, o tenesmo, aquela sensação de você ir ao banheiro e ficar com aquela sensação de fezes incompletas, ou seja, voltar de novo no banheiro, múltiplas idas ao banheiro. Então, mudou isso no corpo, né? Mudou esse hábito intestinal, procure o médico. Fique atento com os seus sinais e sintomas do seu corpo, né? Hoje, a gente passou por um período muito crítico recentemente, que foi o período da pandemia, e muitos pacientes negligenciavam esses sintomas por medo de ir ao médico, de fazer a colonoscopia, que nem nós iremos discutir em seguida, porque ficavam com medo de se expor. Mas hoje com a vacinação, hoje com, né, todo o cenário modificado, é importante essa conscientização da população, que voltar a fazer os exames. E hoje nós estamos em março, um mês de conscientização, que é o mês azul marinho, mas independente da cor, né, independente do mês rosa, que é a conscientização do câncer de mama, independente do mês azul, que é o mês de conscientização do câncer de próstata, é importante que tanto homens e mulheres, né, quando as mulheres procurarem o atendimento médico para realizar a mamografia, o Papa Nicolau, conversar com o seu médico sobre o exame da colonoscopia, assim como homens. Então, é muito importante ficar atento aos sinais e sintomas, né? E procurar sempre que possível o médico para discutir e até mesmo discutir qual exame a ser feito. Perfeito, doutor. Doutor, eu queria já te perguntar que você diga para as pessoas o que é o pólipo e por que o pólipo está relacionado com tumor coloretal. O pólipo são lesões que aparecem no intestino, né? Eu falo que para os pacientes que são verruguinhas, formato de cogumelo, as bolinhas intestinais. São células que crescem de forma desordenada. Mas essas células, a princípio, elas não são células neoplásicas. Elas podem se tornar neoplásicas, ou seja, não são tumores malignos os pólipos, né? Porque eles não têm a capacidade de invasão e também de provocar as metástases. Mas cerca de 30% dos pólipos, eles podem se transformar em células malignas, ou seja, em câncer. Então é a grande importância, né, de identificar esses pólipos precocemente, ressecar essas lesões e com isso evitar a evolução para a doença invasiva. Entendi. E qual é o exame principal para o diagnóstico dos tumores coloretais? E quais exames complementares que você solicita para definir um diagnóstico ou um estágio de uma doença coloretal? Então, hoje, primeiramente, né, para fazer o diagnóstico do câncer coloretal é necessária a colonoscopia. Então, a importância, tanto que a gente fala desse exame, porque além dele identificar as lesões que poderiam se transformar em câncer, os pólipos, é um exame que ocorre, tipo a endoscopia, então tem uma câmera que percorre todos os segmentos do intestino, então percorre o reto, né, o cólon sigmoide, o cólon transverso e o cólon ascendente. Então a gente permite a visualização do cólon, né, na parte interna, e também permite a identificação de lesões, como os pólipos.
Identificando os pólipos, nós conseguimos ressecar essas lesões, impedindo a evolução para os tumores invasivos. E, além disso, ao identificar uma lesão maligna, né, ou seja, um tumor, nós conseguimos, com a colonoscopia, coletar material, que é a biópsia. E, com isso, nós temos o diagnóstico. A partir do diagnóstico dos tumores de cólon e de reto, nós discutimos aí os exames de estadiamento da doença, porque é muito importante hoje, a gente está aqui num Onco Podcast, falando de câncer, eu acho que todas as neoplasias, antes da gente definir a estratégia de tratamento, é importante estadiar o paciente. O que é isso? É você entender aonde que está a doença. A doença está localizada, nós já temos metástases, porque isso diferencia a estratégia de tratamento. Então, em câncer coloretal, a doença localizada, nós fazemos a colonoscopia com a biópsia, em seguida nós procedemos com as imagens, tomografias. Em câncer de reto é importante talvez uma ressonância da região pélvica para melhor avaliar a extensão do tumor ali na região do reto. E a partir disso discutir o tratamento. Doenças localizadas em câncer de cólon, seguiríamos com a cirurgia e depois da cirurgia nós avaliaremos a indicação de quimioterapia complementar, quimioterapia adjuvante. Nos tumores de reto, nos últimos anos, nós tivemos grandes avanços no tratamento do câncer de reto. Justamente entender o quê? Hoje em câncer de reto nós faríamos quimio e radioterapia na doença localizada neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia. Mas hoje nós discutimos também implementar, antes da estratégia de cirurgia, quimioterapia. Porque existem, no reto, nós temos os tumores proximais e os distais. Os tumores proximais, eles ficam próximo do esfíncter. E isso pode acarretar o quê? Uma amputação e a necessidade de uma colostomia definitiva. E existem estudos que corroboram com a intenção de otimizar o tratamento, otimizar a resposta terapêutica nesse momento e, com isso, permitir com que nós conseguimos preservar o esfíncter. Resposta clínica completa. Nós temos uma cirurgiã brasileira, a doutora Angelita Gama, que preconizou a estratégia de watch and wait. O que é isso? Aqueles pacientes com tumores de reto distal que nós conseguimos, com tratamento neoadjuvante, ter uma resposta clínica completa, nós poderíamos seguir esse paciente evitando aí uma colostomia definitiva. E isso é muito importante, porque isso traz uma morbidade importante no tratamento. Então, hoje, em câncer de reto, nós discutimos inicialmente estadiar, e de acordo com a extensão da doença e a localização entre tumores de reto médio e distal, discutir estratégias de otimizar esse tratamento, seja para tentar minimizar em câncer de reto médio o risco de metástases à distância, ou seja, você preconizaria você tratar a doença micrometastática precocemente e também, além disso, para os tumores de reto distal, você discutiria também otimizar a resposta clínica completa e, com isso, a preservação. Então, isso é o estadiamento inicial. Na doença metastática, o que é isso? Quando nós deparamos nos exames de estadiamento com a doença à distância, ou seja, lesões já evidenciadas em fígado, linfonodos, peritônio, pulmão. E aí, a partir disso, nós discutimos iniciar tratamento sistêmico. E nos últimos anos, nós tivemos, sim, grandes avanços no tratamento do câncer coloretal, né? Terapia molecular, né? Ao incremento de novas quimioterapias, recentemente, imunoterapia, terapia-alvo. Então, isso permite que nós tenhamos, na doença metastática, o incremento da sobrevida desses pacientes. Nos últimos anos, nós ultrapassamos uma sobrevida de
maior que 30 meses para os pacientes com a doença metastática. Então, isso é muito importante. Nos últimos anos, sim, nós tivemos um melhor conhecimento, um aprofundamento do conhecimento da biologia molecular, da terapia-alvo, da imunoterapia. Isso permite, além disso, né, o aprimoramento de técnicas cirúrgicas. Muitos dos nossos pacientes com metástase hepática, nós conseguimos ressecar essas lesões e, com isso, aí aumentar o tempo livre de sobrevida, livre de progressão e sobrevida global. Então, isso é muito importante, que nos últimos anos, sim, nós tivemos grandes avanços para o tratamento do câncer coloretal. Mas, enfim, quando nós fazemos o diagnóstico precoce, nós temos aí cerca de 90% de chance de cura. Então, é importante sempre, né, procurar um médico assim com sintomas e também um rastreamento que nós iremos discutir a seguir, mas é fundamental, né, essa conscientização, porque nós sabemos que o diagnóstico precoce aumenta sim a chance de cura. Mas quando nós deparamos com a doença avançada, isso não quer dizer que nós não tenhamos tratamento. Nos últimos anos, sim, nós tivemos grandes avanços e avanços promissores que impactaram na sobrevida dos nossos pacientes. Muito obrigado, doutor. Foram muito pertinentes, né, suas informações. E agora, continuando, o rastreamento, como que ele é aplicado, né, nesses tumores de câncer coloretais? Existe algum caminho, né, que vocês seguem, né, para poder melhorar a qualidade de vida do paciente também? Eu sempre falo que existem prevenções primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é mudar possíveis causas, né, do câncer coloretal. E aí, eu volto a uma pergunta que eu acabei deixando de responder: quais são as principais causas do câncer coloretal? Primeiro, idade. A principal causa é a idade. Então, a população ficando mais velha, nós temos um aumento da incidência do câncer coloretal. Hábitos de vida. Isso é muito importante, né? Modificar os hábitos de vida. Tabagismo, etilismo, consumo de fast foods, né? Ou seja, comidas industrializadas, enlatados, embutidos, isso é muito importante. E o sedentarismo. Então, a prática de atividade física, uma alimentação saudável, a redução de tabagismo e também do etilismo são fatores importantíssimos na prevenção. Então, a gente costuma dizer, né, a questão do consumo de fibras, uma dieta saudável, a prática de atividade física como sendo fundamental. Sabemos que cerca de 85% a 80% dos pacientes com câncer coloretal está atribuído a essas causas. 10 a 15% das causas, aí tem fatores genéticos. Então, essa é a grande importância, né, que nós podemos, com os nossos hábitos, com a nossa prática de atividade física, mudar, né? Ou seja, evitar o aparecimento do câncer. Então, essa é a prevenção primária. E aí, no rastreamento, entra como uma prevenção secundária. Prevenção, rastreamento, significa que os pacientes estão assintomáticos. Ou seja, nós não temos aqueles sintomas previamente já discutidos. Aqui é um paciente que está assintomático, realiza um exame para avaliar a detecção precoce do tumor ou até mesmo a prevenção dos pólipos que poderiam se transformar em câncer. Hoje, a Associação Americana de Oncologia, ela preconiza iniciar o rastreamento na população assintomática acima de 45 anos. Por que isso? Até então era 50 anos o cutoff, né? Então, acima de 50 anos. Só que nós estamos percebendo o quê? O incremento do câncer coloretal na população mais jovem. Então, é fundamental essa conscientização, né? Eu coloco como sendo hoje, né, a gente percebe isso no Brasil, né? Nós temos casos recentes, né, de celebridades, até mesmo com menos de 50 anos, com câncer de cólon. E isso mostra que isso está relacionado à população, ou seja, nós temos sim um incremento da incidência de câncer de cólon acima na população mais jovem. Então, eu reforço, o rastreamento hoje para pacientes acima de 45 anos, pacientes assintomáticos que façam uma colonoscopia, que é o exame que eu acabei de explicar para vocês. Então, acima de 45 anos, procure o médico. Eu vou fazer uma mamografia com o meu ginecologista. O meu ginecologista me pediu mamografia, mas me pediu só isso. Pergunta para ele sobre a colonoscopia.
É muito comum no consultório chegar pacientes com câncer coloretal, doença avançada, isso é muito comum, 60 anos. Chega a paciente que foi diagnosticada porque já tinha sintomas, e aí foi fazer o diagnóstico, porque aí já é um diagnóstico, né? Foi a procura para investigar aquele sintoma, e aí deparou com a lesão no intestino, e aí a doença já estava avançada. E aí eu pergunto para a paciente, você já havia feito uma colonoscopia antes? E muitos falam, eu nem sabia do exame. Muitos também têm preconceito do exame. Preconceito em relação ao método do exame, que é um exame, né, que nós temos o preparo do exame. E às vezes muitos pacientes já têm já foi dito que vai ter muita diarreia, vai ficar fraco. Isso há muito tempo atrás era verdade. Hoje, os preparos, eles estão sendo feitos de forma mais cuidadosa. Tem até alguns preparos intra-hospitalares para pacientes mais frágeis, mais idosos. Então, é importante, né? Ou seja, acima de 45 anos, procure o seu médico, discute sobre o rastreamento do câncer coloretal, que pode ser feito acima de 45 anos. E outro ponto, se tiver sintomas, independente da idade, tá? E outro ponto que eu também quero considerar sobre o rastreamento, isso é na população geral. Agora, se você tiver um familiar de primeiro grau com histórico de câncer coloretal, esse rastreamento ele foge dessa regra. Ele tem que ser iniciado 10 anos antes do primeiro caso de câncer nessa família. Por exemplo, um irmão com câncer aos 42 anos. Então, os irmãos mais novos, a partir de 32 anos, devem fazer a primeira colonoscopia. E então essa é uma mensagem também importante para quem tem histórico familiar de câncer coloretal. Isso também a gente depara quando que os pacientes fazem esse diagnóstico, eu já faço um alerta para o quê? Para ele comunicar aos familiares sobre a importância de fazer uma colonoscopia. E um ponto também importante é que uma colonoscopia normal passaria aí fazer o acompanhamento a cada 5 anos. Aí, se nós depararmos com uma colonoscopia, com a presença de pólipos, e aí vai depender da característica desse pólipo para a gente direcionar a periodicidade de fazer o exame. Anual, a cada 2 anos, e aí a partir disso nós iremos discutir aí a quanto tempo nós iremos repetir a colonoscopia. O acompanhamento, né? Isso, o acompanhamento. Os tumores coloretais, doutor, a gente ouve se falar bastante desse termo, que eles são silenciosos, né? Mas você acabou de explicar sobre, né, a prevenção, enfim. Você consegue dizer um pouco pra gente como que seria esse avanço dessa doença, caso, né, esses pacientes não tenham essa informação desse exame que foi muito mencionado, que é a colonoscopia? O que pode acarretar? E qual conselho, né, que você daria? E só complementando o que ele perguntou, na sua prática clínica, né, como ele comentou de os casos serem silenciosos, você consegue muito mais diagnosticar precocemente o câncer, ou na sua prática você já lida com casos um pouco mais que já estão avançados justamente por conta dessa característica silenciosa da doença? Então, assim, a gente, né, na nossa prática clínica, nós tentamos justamente nessas oportunidades trazer essa informação para a população, porque justamente é isso, né? O diagnóstico precoce, ele muda a evolução da doença, né? Reforço, diagnóstico precoce, nós temos 90% de chance de cura, então é alta. Muitas vezes é silencioso, né? Um tumor, ele só vai trazer sintomas muitas das vezes quando estiver o quê? Na fase avançada. E isso a gente tem com outros tumores do trato gastrointestinal, por exemplo, câncer de pâncreas, né? Câncer de estômago. Então, é muito importante ficar atento aos seus sinais e sintomas do seu corpo, né? Alguma dor nova, ou a questão do hábito intestinal. Então, é muito importante isso, para evitar que nós deparamos com a maioria dos casos. Eu, como sou oncologista, né, então o paciente ele acaba já chegando muitas das vezes com um diagnóstico para a gente. Então, ele teve todo um caminho prévio.
E aí é muito diverso essa questão, né? Mas o que me deixa com essa necessidade da gente discutir isso é justamente isso, evitar com que um paciente de 60 anos chegue com câncer coloretal, doença avançada, sem ter feito nenhum exame de rastreamento previamente. Eu acho que se a gente mudar essa visão, conscientizar a população de fazer o exame antes, né? Ou seja, fazer o exame de rastreamento, acho que a gente acaba mudando a história natural dessa doença. E a gente consegue, né, aumentar a chance de cura para esses nossos pacientes. Eu acho que a mudança de conceito as pessoas elas têm o costume de procurar o médico quando elas precisam, quando elas realmente estão com algum sintoma. Então, até nós, né, no nosso dia a dia, eu procuro, mas acho que a mudança de conscientização é o paciente mesmo saudável, ou com esse histórico familiar, ou até mesmo com a idade já estabelecida, né, que se deve fazer, mesmo saudável, ele visitar o médico. Então, essa mudança de comportamento. Isso é a ideia do rastreamento. Essa é a mudança de comportamento. Você fazer o diagnóstico sem sintomas, né? Sem estar sentindo nada, né? Então, a prevenção primária e secundária é isso. Ou seja, você conscientizar sobre os riscos da doença, né? Então, acho que eu sempre bato nessa técnica, mudar os hábitos de vida, eu acho que isso é muito importante, né? Você já fez alguma atividade física hoje? Como que está a sua alimentação? A questão dos embutidos, os enlatados, fast food, que hoje na nossa correria a gente acaba nos rendendo a essa facilidade. E isso, talvez mais para frente a gente vai pagar um preço disso, né? Com uma doença. Então temos que nos prevenir. A alimentação é sim uma fonte de prevenção. E a questão de sempre procurar o médico. Aí é uma coisa que eu sempre coloco, né? Porque a mídia foca muito no mês de novembro e outubro. Eu acho que nesses meses, sim, é fundamental conscientizar sobre o câncer de próstata e câncer de mama, que são os tumores mais incidentes. Só que o câncer coloretal, ele vem junto com esses tumores. E é simples. Na hora que a gente vai conscientizar sobre o câncer de mama, incluir ali no combo, né, da mamografia, do ultrassom da mama, a colonoscopia, e assim como o homem. Então, e desmistificar o conceito da colonoscopia, né? Mas mostrar que é um exame muito importante. Eu já fiz a colonoscopia e não é essa coisa que todo mundo fala, é uma coisa bem estabelecida, o preparo é bem estabelecido, e então eu não tenho problema nenhum em precisar fazer uma próxima colonoscopia. Você teve comigo quando eu fiz, e assim, o resultado de depois você passar no médico e ele avaliar, te dá uma tranquilidade também. E vale a pena fazer. Eu na verdade, tive um problema pontual, né? Que eu precisei fazer esse exame. Não foi por uma questão de rastreamento, mas foi muito bom porque me trouxe um conforto, um alívio e valeu muito a pena, porque é só um dia diferente, né? É um dia diferente. É um preparo chato, mas Sim. assim, nada que justifique, imagina, você deixar de fazer o exame e deparar com câncer avançado lá na frente. Com certeza. Eu acho que isso... Essa resistência, ela tem que ser quebrada, né, doutor? Principalmente, né, por essas pessoas que têm, né, por conta da região também, né, as pessoas ficam um pouco desconfortáveis, mas entender que você, naquele momento, você consegue antecipar, né, e descobrir algo que você vai manejar de uma maneira muito mais eficiente. Isso daí é realmente para conscientizar a nossa população, né, de buscar realmente, né, e, lógico, observar esses sinais, né, que podem surgir. Doutor, você falou da questão hereditária, né? E aí, eu queria entrar na questão genética, né? Porque é diferente a gente falar, tá ligado, mas nós temos as questões hereditárias e as questões genéticas de diversos tipos de tumores, né? Você falou um pouco dessa questão hereditária, como que a gente deve se preocupar no caso de ter alguém da família que está acometido por algum tipo de tumor, o que fazer. Mas eu queria entender, no caso dos tumores coloretais, o que a gente já tem de avanço na medicina
que a gente consegue saber quais são os genes envolvidos, os principais genes que sofrem mutação genética nos tumores coloretais, que automaticamente acabam também sendo alvos de tratamento hoje. Então, assim, é que nem eu comentei com vocês, assim, é importante, né, essa questão de avaliar a questão hereditária. Porque esses pacientes devem ser encaminhados para uma avaliação da oncogenética. Porque a gente tem alguns genes que estão correlacionados com a origem desses tumores e devem ser, sim, pesquisados em outros familiares, né? E com isso para outros, porque esses genes, além de estar relacionado àquele tipo de tumor, pode também estar relacionado ao aparecimento de outros tumores para esse paciente. Então, esses pacientes, principalmente pacientes jovens, com histórico familiar, eles devem ser encaminhados para a avaliação da oncogenética. Existem alguns genes, algumas síndromes hereditárias no câncer coloretal, como uma síndrome muito conhecida, a síndrome de Lynch. Então, nós temos alguns genes envolvidos nessa síndrome, então é muito importante essa avaliação. Além da questão hereditária, hoje, nos tumores coloretais, nós pesquisamos alterações moleculares do tumor. E essas alterações, elas podem predizer respostas a determinadas estratégias de tratamento, como na mutação do gene KRAS, NRAS, a instabilidade microsatélite, que é a pesquisa dos genes de reparo do DNA, que isso também interfere na questão hereditária, mas na questão terapêutica. Hoje nós temos a imunoterapia. Nós sabemos que 5% dos pacientes podem ter essa instabilidade microsatélite no cenário metastático, e essa instabilidade microsatélite prediz a resposta à imunoterapia, né? Hoje nós temos aí um imunoterápico que está aprovado para essa população no estadio avançado da doença, então é muito importante essa pesquisa. A questão da ausência da mutação do KRAS, NRAS, nós temos medicações que possam aí influenciar no tratamento desses pacientes, então é muito importante esse conhecimento molecular da doença e também o conhecimento da avaliação genética para a questão da avaliação da causas hereditárias. Entendi. E aí, puxando um gancho dessa questão genética, eu queria falar de marcador tumoral. Tá. Porque os genes, eles são marcadores tumorais. Só que, às vezes, as pessoas elas confundem. E eu, estando exposta na rede social, às vezes eu fico preocupada em dar certas respostas, porque algum marcador tumoral, de tumor gastrointestinal, ele às vezes assusta o paciente, mas esse marcador tumoral pode estar relacionado com alguma outra doença que não seja de fato um câncer. Sim. Então, eu queria ouvir de você, médico especialista nessa área, falar um pouco desses marcadores e também tranquilizar também a população de que isso não é uma sentença de um tumor coloretal, né? Eu acho que a primeira mensagem, marcador tumoral não é exame para rastreamento de câncer. Primeira mensagem, né? E às vezes isso é muito frequente. Às vezes um paciente faz um marcador tumoral, às vezes algum colega que às vezes desconhece sobre o tema. É fácil pedir um marcador tumoral, né? E aí você pode pedir aí, às vezes um colega pede na sua rotina diária, marcador tumoral para os pacientes. E aí de 10 pacientes que ele pede, vem alterado, ele descobre câncer. E aí fica essa questão de pedir para todo mundo, porque ele pode descobrir um câncer, mas acaba deixando de conscientizar sobre os hábitos de vida, sobre a importância da colonoscopia. É muito mais fácil pedir um marcador tumoral. Mas assim, a gente tem que ter uma avaliação muito crítica sobre o marcador tumoral, porque às vezes muitos pacientes, isso gera um transtorno. Estresse, né? Um estresse para o paciente, porque ele chega com o marcador alterado no seu consultório e já fez colonoscopia, já fez endoscopia, já fez tomografias e não viu nada. E na maioria das vezes a gente pode ter sido alterado por outros fatores, até mesmo alimentação. Nós temos alguns suplementos alimentares que podem interferir no marcador. Tabagismo. Então, assim, tem algumas alterações fisiológicas que podem alterar o marcador. Então, a mensagem é: marcador tumoral não é rastreamento de câncer. Um marcador alterado, se você está diante do marcador alterado, lógico, você vai ter que ter uma avaliação para afastar a causa
né, para chegar na causa que não é câncer. Mas a mensagem é não fazer marcador tumoral para rastrear câncer, tá? Eu acho que para qualquer neoplasia, a não ser o PSA. Porque o PSA é um marcador específico do tecido prostático. Lógico que o PSA ele pode ter alterações, por exemplo, tem que ter alguns cuidados antes de coletar o PSA. Por exemplo, andar de bicicleta antes de coletar o PSA, ele pode aumentar. Porque você pode ali massagear a próstata e isso estimular a produção do marcador. Mas é um exame específico da próstata. Diferente do CEA, diferente do CA19-9, que nós utilizamos. Nós utilizamos esses marcadores no acompanhamento da doença metastática. Ele ajuda a gente a direcionar a avaliação terapêutica, né? Se está ou não respondendo ao tratamento. Se um marcador ele começa a elevar durante o tratamento, isso aí pode nos dizer algo sobre progressão de doença. Mas, em relação a diagnóstico, eu não utilizo o marcador tumoral para fazer o diagnóstico de câncer coloretal. Ele é complemento, né? Ele é complementar principalmente, né, para a gente avaliar a avaliação terapêutica na doença metastática, né? É mais para a gente monitorização do paciente. De resposta. No segmento, por exemplo, paciente com câncer. No segmento, o paciente ele tirou o tumor, fez quimioterapia adjuvante, está em acompanhamento. Nós pedimos um marcador tumoral para acompanhamento, porque a gente tem um histórico. Então ali, se o marcador subir durante o segmento, pode nos ajudar a investigar uma possível recidiva da doença, né? Então, mas para diagnóstico, não. Nossa, muito bom. Muito boa essa resposta sua, porque isso vai esclarecer para muitas pessoas, né, a diferença. Doutor, em quais casos, né, o avanço da doença em que é necessário retirar alguma parte do intestino ou o uso de bolsas de colostomia, que é o que já foi mencionado anteriormente? E além disso, qual que é a reação do paciente? Na realidade, você deve conviver, né, com nesse momento. Existem alguns tipos de tumores, então os tumores mais distais do intestino, né? Então os tumores de canal anal, os tumores de reto distais, aqueles pacientes em que nós indicamos a cirurgia, né? Ou seja por não resposta completa ao tratamento inicial, esses pacientes infelizmente vão evoluir para uma cirurgia que provavelmente nós perderemos a funcionalidade daquele esfíncter, né? Que é o canal anal com esfíncter do ânus. E aí nós teremos que indicar uma colostomia definitiva. Outros pacientes que indicaremos a colostomia, alguma complicação, uma progressão pélvica, alguma cirurgia na tentativa de derivar a porção distal do intestino, né, por causa de uma obstrução, alguma massa pélvica. Mas é muito importante, né, que o serviço que o paciente esteja inserido tenha um suporte, né? Tem um suporte, desde o suporte psicológico e um suporte também de manejo com a enfermagem, né? O suporte com psicólogos. Então, tratar câncer com equipe multidisciplinar hoje é fundamental, né? E para quê? Desde a conscientização lá no início, né? A nutrição, a enfermagem, a farmácia. É muito importante isso, né? Você ter esse envolvimento multidisciplinar. E nesse momento em que o paciente ele tem indicação de uma ostomia definitiva, é fundamental ter toda a equipe envolvida, né? Não só o cirurgião que indica a ostomia, o oncologista, né? Mas a equipe da enfermagem para ensinar os cuidados, né? E hoje nós tivemos grandes avanços nas técnicas, né? Nos tipos de ostomias, nos cuidados, né? A questão psicológica, às vezes muitos pacientes têm uma certa resistência, então, e aí esse entendimento da indicação, dos cuidados é fundamental. Então esse envolvimento multidisciplinar, talvez eu coloque como fundamental. Eu acho que é fundamental em todas as etapas do tratamento oncológico, né? Mas nesse caso especificamente, ele é essencial.
E dando continuidade, uma coisa que é muito comum, né, no nosso dia a dia, nesse nosso cenário, que é o que você já foi mencionado, estilo de vida, nossos hábitos. Um ponto a dizer aqui nesse podcast é o estresse. O estresse, doutor, ele pode estar relacionado aos tumores de câncer coloretais. E, além disso, você tem algum exemplo, né? Alguma base, né, que possa mostrar algum estudo que diz isso? Na verdade, a gente fez essa pergunta porque eu estava falando para ele, né? A gente, quando está sentindo uma tensão emocional com alguma coisa, rapidamente afeta o nosso intestino, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. Então, essa pergunta ela vem de encontro com isso que as pessoas falam muito da questão emocional estar relacionada com o desenvolvimento do câncer. Mas o estresse, como ele tem relação com o desenvolvimento? A gente não tem nenhum estudo que corrobora, né, com essa diretamente com o aparecimento do câncer. Mas eu sempre coloco que o estresse ele vem associado a outros fatores, né? E aí a gente carrega com o quanto que a gente está estressado, que a alimentação, às vezes a gente também deixa de fazer algo, né, de controle alimentar, deixa de praticar atividade física. Às vezes aquele paciente que já tinha o hábito de fumar quando está estressado, às vezes acaba consumindo, né, o maior número de cigarros, às vezes decorre a hábitos, por exemplo, de álcool. Então, eu acredito muito nisso, assim, que às vezes o estresse, sim, ele está relacionado com piora dos hábitos de vida. E às vezes acarreta, né, agrega esses fatores de risco. Mas só propriamente o estresse, eu acho que ainda a gente não tem como dizer. E é difícil de mensurar em estudos clínicos, né, a quantidade do estresse com a relação do câncer. Então, assim, hábitos de vida saudáveis são fundamentais. E isso acaba ajudando no controle do estresse, né? A prática de atividade física é fundamental para controle da ansiedade, controle do estresse. Então, isso acaba impactando também no câncer, na prevenção do câncer. Doutor, eu te sigo, né, nas redes sociais, no LinkedIn, enfim. E eu vejo que você é bastante envolvido em estar sempre se atualizando. Vi que você teve na ASCO recentemente, ao lado de outros médicos referências na área. E eu queria que você contasse para as pessoas, porque você está sempre envolvido nessas ações, né, na sua área. O que existe hoje de expectativa no tratamento do câncer coloretal? O que você tem visto nesses congressos para dar uma esperança aí para as pessoas de que existem muitas alternativas, estudos clínicos, né, como a gente vem fazendo nesse sentido? Eu acho que a ASCO, né, só para falar para o pessoal, é o maior congresso de oncologia, né, o Congresso Americano de Oncologia, em que a gente teve a oportunidade de participar, e recentemente nós tivemos a ASCO específica para tumores gastrointestinais, e felizmente nos últimos congressos, né, seja o americano, seja o europeu, nós tivemos sim apresentações de estudos importantes que corroboram com o incremento do tratamento do câncer coloretal e também dos tumores gastrointestinais, né? Então vamos envolver, né, todos os tumores. Os tumores gastrointestinais, felizmente, nos últimos anos, nós tivemos a incorporação da imunoterapia, que é uma grande perspectiva para os nossos pacientes, para o hepatocarcinoma, para os tumores de via biliar, para os tumores gástricos, para os tumores coloretais. Então, isso muda, nós temos sim novas ferramentas de tratamento, e talvez um ponto que também nós podemos discutir aqui, de perspectivas de avanço, é sobre a biópsia líquida, que é um tema que eu adoro, assim, foi minha tese de doutorado em relação à célula tumoral circulante, no monitoramento dos tumores coloretais, né? Na minha tese eu avaliei câncer de reto, então isso poderia mudar o tratamento neoadjuvante desses pacientes. E nos últimos congressos, as últimas publicações, nós tivemos grandes apresentações, importantes apresentações sobre a biópsia líquida no câncer coloretal, seja no monitoramento naqueles pacientes com doença localizada, você fazer ou não quimioterapia adjuvante para esses pacientes,
nós temos alguns estudos na doença avançada de monitoramento com a biópsia líquida, então talvez seja um ponto muito importante para os próximos anos, de perspectiva de ser um tratamento mais preciso. E outro ponto que você tocou na pergunta e que eu acho que é fundamental para os pacientes, a questão da pesquisa clínica. Nós temos no Brasil grandes centros que têm pesquisa clínica e a pesquisa clínica é muito importante para nós, né, médicos e pacientes, porque é uma oportunidade, né, desses pacientes de participarem de protocolos clínicos, né, de estudos que estão avaliando novas medicações, né? Então é uma possibilidade dos nossos pacientes, né, participarem desses estudos e com isso nós podemos com esses estudos identificar futuros tratamentos para os nossos pacientes, né? Então a nossa perspectiva, a oncologia não para, né? Vocês são da área, vocês trabalham há muito tempo na oncologia e sabem disso, né? Ou seja, vocês viram também a evolução, né, de várias medicações, formas de tratar diferente. E felizmente, talvez o que motiva na oncologia é isso, né? Ou seja, a cada dia, você tem a incorporação de novos tratamentos e aí é fundamental, né? Por exemplo, eu estou hoje segmentado numa área da oncologia. Por quê? Justamente isso, porque a gente tem que entender, né, tá a fundo, né, dos principais estudos. É difícil hoje, né, se atualizar na oncologia, porque cada área, né, nós temos vários avanços, isso diário, né? Então você segmentar na área, né, e isso permite para os nossos pacientes oferecer os melhores tratamentos para os nossos pacientes. Então, felizmente, a oncologia nós temos aí grandes avanços nos últimos anos e a expectativa é que a cada dia nós podemos aí melhorar, né? Seja com as nossas pesquisas clínicas, seja também com os nossos estudos, melhorar o tratamento dos nossos pacientes. Com certeza. É isso mesmo, é ter o cuidado centrado ao paciente, doutor. É você conseguir fazer esse acompanhamento, né? E assim por meio, né, dessa equipe, né, multi, que tem que sempre colaborar, que é o que você acabou de dizer aí, você sempre diz. E qual recomendação você daria para essas pessoas, né, que estão aqui no seu Onco Podcast, além do que você já disse, né, que é hábitos de vida, né, esses hábitos alimentares, exercício físico, tá? Aonde buscar, né, doutor? Informação também de qualidade, informação segura. A gente queria deixar agora esse momento final para você deixar sua recomendação para a população em geral, para pacientes, profissionais, sobre um fechamento mesmo, do que você gostaria de deixar de mensagem. Primeiramente, assim, eu acho que esse tipo de atividade é fundamental. A gente poder discutir sobre determinado assunto, sobre determinada doença, para conscientizar a população. Acho que isso, eu agradeço a vocês, eu acho que parabenizo vocês pelo Onco Podcast, porque isso permite que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, né? Pessoas que talvez tenham um familiar com câncer, pessoas que podem vir a evoluir com câncer e que talvez com essa mensagem possa fazer um diagnóstico precoce. Isso é fundamental, né? E saber que mesmo com câncer, a gente pode, com esse desenvolvimento da oncologia, esse envolvimento multidisciplinar, né, trazer melhores resultados para aquele tipo de neoplasia. Então, é fundamental hoje o câncer, né, para pacientes com câncer, ter o envolvimento de um time multidisciplinar, né, com equipe integrada, com cuidado centrado ao paciente. Nós tivemos grandes avanços na avaliação molecular do câncer coloretal, estratégias de tratamento cirúrgico, né? Incorporação de novas medicações. Então, isso possibilitou um ganho importante na sobrevivência dos nossos pacientes. Então, é importante, sim, que esse paciente procure atendimento, né, e consiga, né, com essa equipe multidisciplinar, né, ter um tratamento centrado, ter um tratamento individualizado. E é fundamental a conscientização da população, né? A procurar um médico se tivesse aqueles sinais e sintomas que pode ser às vezes uma hemorroida, aquele sangramento, mas não negligencie, tá? Não negligencie. Olhe,
para as fezes. Às vezes tem paciente que nem olha para o cocô, né? Vamos falar a palavra aqui, né? Tem que olhar, vamos olhar, vamos ver se teve alguma mudança. Meu intestino tá estranho nos últimos meses. Eu ia ao banheiro todos os dias, passei, não ia ao banheiro todos os dias. Mudei minha alimentação para isso? Não. Então, alguma coisa errada deve estar acontecendo. Então, ficar atento nos sinais e sintomas do seu corpo. E ficar atento. Pacientes acima de 45 anos, converse com seu médico. Doutor, eu tô com mais de 45 anos. Preciso fazer a colonoscopia. Ouvi o Onco Podcast falando da necessidade desse exame, da importância desse exame. Converse com o seu médico. Antes dele pedir o marcador, fale sobre a colonoscopia. Esse exame, porque ele permite identificar lesões pré-malignas e também o diagnóstico precoce. Então, converse com o seu médico. Essa é a mensagem. Quando você voltar ao seu médico, seja na unidade básica de saúde, seja com seu ginecologista, com seu urologista, com seu cardiologista. Às vezes o paciente ele tem cardiologista, né? Então, fala, doutor, e a colonoscopia? Se ele falar que não precisa, fala, precisa. Eu ouvi dizer sobre a importância, né? E hoje o paciente ele tem uma ferramenta que é muito importante, que é a informação. Antes, há 10 anos atrás, nós não tínhamos esses canais na mídia, né? Envolvimento em Instagram, YouTube. Hoje nós temos isso. E essa ferramenta ela deve ser sim utilizada, porque nós possamos, ou seja, fazer o diagnóstico precoce e aumentar a chance de cura dos nossos pacientes. Acho que essa é a mensagem. Fique atento com seus sinais e sintomas, procure o médico sempre que necessário e discuta com seu médico sobre a colonoscopia. Muito obrigado. Doutor, a gente quer muito te agradecer. Eu estou muito feliz, assim, pela oportunidade. Já te admiro como médico. A gente trabalha em parceria, cuidando dos pacientes. Já até levei um amigo que estava precisando, né, levar a mãe para um especialista. Eu não tive dúvidas em te indicar. E ele ficou muito grato com o cuidado que você prestou à situação deles. A gente percebe no dia a dia que você trata os pacientes com muito amor, com muito carinho. Eu acho que isso é fundamental. Sim. E eu queria muito trazer alguém para falar de tumor coloretal, porque é um assunto muito em alta, que precisa ser discutido. E meu coração falou, eu tenho que chamar ele. E eu falei, será que ele vai aceitar, né? E a sua humildade de vir até aqui, dispor do seu tempo no final de semana, para poder dividir com a gente tudo isso, foi muito importante. Eu espero que alcance muitas pessoas que precisam, estão sedentas por informação segura. E eu queria muito te agradecer de todo o coração e quero deixar também, passar a palavra para o Alan, se você precisar falar alguma coisa. É um momento muito marcante do Onco Podcast, com certeza. Doutor Virgílio, muito obrigado, tá? Por essa oportunidade que você nos deu, né? Para poder disseminar essa informação de qualidade realmente para os nossos pacientes que são carentes, né? De saber, né? Pelo menos o básico, né? E você aqui conseguiu destrinchar brilhantemente, tá? Com muita maestria. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e eu agradeço realmente de coração. Obrigado, pessoal. Obrigado a você que está assistindo o podcast e espero ter outras oportunidades. Eu acho que isso é fundamental e parabenizar vocês. Eu acho que pela iniciativa, né, poder levar isso ao público é fundamental. Parabéns. Obrigada. Obrigado.